neste momento, ó Pai, nessa oportunidade. Pai, eu já posso sentir uma presença aqui neste lugar. Pai, se o Senhor está presente, coisas sobrenaturais acontecem. Eu gostaria que nesta noite o Senhor falasse conosco através da Tua palavra. Pai, esta palavra não é minha, esta palavra não é do pastor Gilson, mas esta palavra é do Senhor. Pai, fale conosco, fique conosco, abençoe o Teu povo, a Tua igreja. O meu pedido é a minha oração em nome de Jesus. Você pode se assentar. Amém. Aleluia. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, essa palavra que a gente acabou de fazer a leitura, quando a gente lê ela de imediato, esses dois versículos isolados, a gente talvez fique um pouco perdido o que fora este acontecimento. Então, para que a gente possa fazer melhor a compreensão da palavra de Deus, é necessário que a gente volte a alguns capítulos anteriormente. Eu quero voltar 3 capítulos anteriormente, no capítulo 17 do mesmo livro de João. Todos estão me ouvindo, irmãos? Aleluia. Mas gostaria da atenção dos irmãos, porque não é possível compreender se não prestar um pouco de atenção nessa palavra. Uma palavra bem maravilhosa, porém exige um pouco da nossa atenção. A gente voltando 3 capítulos anteriores no livro de João, a Bíblia vai nos contar, amados, um episódio onde o Senhor Jesus, ele vai reunir os seus 12 discípulos para fazer a última ceia, a qual ele realizaria com seus discípulos aqui na terra. A Bíblia vai nos dizer, pastor Gilson, que Jesus agora ele vai tomar uma bacia com água, vai pegar um lenço e vai começar a lavar o pé dos discípulos um por um, porque já era chegada a hora a qual ele iria se despedir. E é bem verdade que aquela ceia ali já foi uma despedida, porque ele vai dizer na Tua palavra que ele desejaria muito mais uma vez comer com eles, mas não poderia. Mas quando chegasse no grande dia, aleluia, a qual também é o tema desta campanha, ele novamente comeria com eles. Mas enquanto este dia não chegasse, que eles teriam que servir uns aos outros, assim como eles estavam fazendo naquele momento. Então Jesus agora ele vai pegar uma bacia com água, vai pegar uma toalha e vai começar a lavar os pés dos discípulos. Porém, quando chega na vez de Simão Pedro, aleluia, a Bíblia vai dizer que Pedro ele se levanta e se recusa a deixar Jesus lavar os seus pés. Pedro, com estas palavras, vai dizer: Senhor, de maneira nenhuma deixarei que o Senhor lave os meus pés. Jesus, porém, olhando fixamente nos olhos de Pedro, vai dizer: Pedro, se não me deixar lavar os meus pés, não terá parte comigo no reino do meu Pai. Porém, Pedro agora, com o nariz abaixado, com os olhos caídos, vai olhar em Jesus todo sem graça e vai dizer: Senhor, então não lave somente os pés, lava também a cabeça, lava também as minhas mãos, lava também todo o meu corpo. Se for para entrar no reino de Deus, é necessário ser limpo e lavado, lave-me por completo. Porém, Jesus vai dizer: Pedro, vós já estáis limpos pela palavra, necessário é somente lavar os pés. A Bíblia vai nos dizer que depois que eles participam daquela ceia, Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João, e eles vão subir a um lugar chamado Getsemane. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam neste lugar chamado Getsemane, Jesus vai deixar os discípulos em um determinado lugar. Preste atenção nisso aqui. Depois que eles ficam naquele determinado lugar, a Bíblia diz que Jesus ele vai andar mais um pouco. A distância que Jesus distanciou dos discípulos era uma distância de mais ou menos 20 metros. A Bíblia vai dar a medida da distância como um tiro de flecha, que era a distância que eles usavam como referência para medir alguma coisa. Então, tiro de flecha foi a distância em que Jesus se distanciou para ter uma intimidade com Deus. Porém, antes de Jesus ir orar, porém, antes de Jesus ir ter intimidade com o Pai, porém, antes de Jesus ir para aquele momento que seria crucial, ele deixou uma ordem para os discípulos. Alguém lembra de qual foi essa ordem? E essa ordem não se aplicou só para aqueles 3 discípulos. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Eu começo a minha pregação sobre aquela ordenança que Jesus deu aos discípulos. Antes de Jesus subir, ali era uma maneira literal, ele estava subindo um pouco, se distanciando para orar.
Mas preste atenção que ele estava subindo. Ele subiu, ele disse para os discípulos: ficai aqui e vigiai. Esta foi a ordenança que Jesus deu para os discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus ele chega naquele lugar, Jesus ele se ajoelha e ele começa a orar. Pastor Gilson, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus vai abrir a visão de Jesus Cristo e ele vai contemplar tudo que ele iria passar, tudo que ele iria padecer, as chicotadas, a crucificação, a lança, tudo Jesus contemplou ali quando o Espírito Santo abriu a sua visão. A Bíblia vai dizer que Jesus ele começa a agoniar-se bastante em espírito, mas o motivo pelo qual Jesus estava se agoniando não era pela cruz, não era pelos carrascos, não era pelas chicotadas, não era pela lança. O motivo pelo qual Jesus estava se agoniando em espírito era saber que naquele momento ele iria estar carregando o pecado do mundo inteiro. A Bíblia diz que Jesus ele começa a suar sangue. E quando a gente olha, irmãos, a gente olha no livro de Lucas, olha para cá, e a gente olha para este episódio que é narrado pelo doutor Lucas, no Evangelho de Jesus segundo escreveu o doutor Lucas. Lucas ele vai ser o único a dizer sobre este fenômeno que acontece com Jesus, que é suar sangue. E eu fui pesquisar acerca deste suar sangue, que é um fenômeno raro, que não acontece toda hora. E este fenômeno, pastor Gilson, ele tem um nome de hematiprose. Foi o nome que a medicina, foi o nome que a ciência chamou este fato, este fenômeno, que acontece quando o ser humano, ele está com o seu psicológico altamente abalado, quando ele está com o seu corpo fraco. Então, os vasos sanguíneos que estão localizados debaixo da pele, esses pequenos vasos, eles começam a se dilatar, fazendo assim com que pequenas gotículas de sangue se misturem assim com o suor. E este suor, quando misturado com o sangue, ele vai agora se reproduzir no corpo do ser humano e ele passa a ser um suor gelado. Porém, para este fato acontecer, eu imagino que ninguém nunca viu, porque é uma coisa muito rara de acontecer, mas é para os irmãos compreender o tamanho da tensão que Jesus estava sentindo naquele momento. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai orar ao Senhor, vai passar, vai dizer ao Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feito a minha, mas a sua vontade. O Senhor Jesus estava agora, além da pressão psicológica, com seu corpo totalmente dolorido, porque quando esses pequenos vasos se dilatam debaixo da pele, a pele ela fica toda dolorida, porque pequenas hemorragias são causadas debaixo da pele. A Bíblia diz que Jesus ele desce ali para ver o que estava acontecendo com os discípulos. Irmão, não dorme não, que agora eu vou acelerar um pouquinho, amém? Mas é necessário que os irmãos entendam bem aqui a introdução. Jesus ele vai descer ali, e quando ele chega ali, ele vai encontrar os discípulos de que maneira? Dormindo. Jesus ele deu uma ordenança. Qual foi a ordenança? Vigiar. Jesus ele subiu, e quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. A Bíblia diz que Jesus advertiu aos discípulos e diz: vocês não conseguiram vigiar comigo nem por uma hora. A Bíblia diz que Jesus sobe de novo, vai orar mais um pouco. Ele volta de novo, e quando ele volta, os discípulos novamente estavam dormindo. Jesus ele vai orar de novo, e quando ele volta pela terceira vez, de que maneira que os discípulos estavam? Irmão, preste atenção nisso aqui. É muito bom pregar sobre arrebatamento. O tema é maravilhoso. Não se prega mais sobre arrebatamento nas igrejas. E eu louvo a Deus por ter esta oportunidade hoje de pregar em cima deste tema. Irmão, o arrebatamento ele tem a ver com renúncia. O arrebatamento ele tem a ver com vigilância. O arrebatamento ele tem a ver com estar preparado. Jesus ele só permitiu este fato ficar escrito porque Jesus ele ensinava por parábolas. E se eu fosse contar uma parábola para os irmãos aqui hoje, parábolas é uma história que se assemelha com um fato real.
Eu poderia pegar este fato acontecido aqui e contar ele como uma parábola para os irmãos. Preste atenção, Jesus por 3 vezes encontrou seus discípulos dormindo. Os discípulos eles andavam com Jesus. Os discípulos eles comiam com Jesus. Os discípulos eles dormiam com Jesus. Os discípulos faziam a obra com Jesus. Porém, Jesus encontrou eles dormindo. Você não é super-homem. Você não é Mulher Maravilha. Mas você tem que estar vigilante. Porque ele foi ali, ele está voltando. Quem sabe os discípulos acostumados com Jesus orar muito, falaram, rapaz, ele vai virar a noite orando, vamos tirar um cochilo aqui que ele vai demorar. Mas só que Jesus voltou rápido. E a Bíblia diz que o arrebatamento vai ser como um abrir e fechar de olhos, irmãos. Não vai dar tempo de acordar, não vai dar tempo de cutucar o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Vai ser rápido. Então a gente tem que estar vigilantes. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele volta pela 3ª vez, encontra os discípulos dormindo, fala, levantai-vos, porque é chegada em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. A Bíblia diz que eles vão descer do Getsemane. Quando eles descem do Getsemane, Judas já estava vindo com os soldados romanos, juntamente com o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote. A Bíblia vai dizer que quando Judas chega ali, ele beija Jesus como um sinal para os soldados poderem prender Jesus. A Bíblia diz que quando vão para prender Jesus, Pedro, que tinha uma espada, ele vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Preste atenção que aquele servo, ele estava ali, irmão, ele estava em um lugar que não era para ele estar, ele não tinha nada a ver com o negócio, porém ele estava ali porque ele foi cumprir uma ordem do seu superior, que era o sumo sacerdote. Ele não tinha nada a ver com a história. Porém, aquele jovem, ele tinha sonhos, aquele jovem, ele tinha projetos. Preste atenção que os sonhos e os projetos daquele jovem, eu tenho uma mensagem só sobre Malco, irmão. Aquele jovem estava ali, e para ele estar onde ele estava, ele teve que passar por muita coisa. E a única vontade, o único desejo do coração que ele tinha era de servir a Deus. Era um dia poder ser sacerdote e ocupar o lugar que era de Caifás. Porém, uma pessoa para ser sacerdote, ela precisa ser perfeita. Ela não pode ser vesgo, não pode ser cego, não pode ser mudo, surdo, não pode ter cicatriz. E um dos rituais de consagração que é usado para se ungir ao sacerdote é matar um cordeiro, oferecer ele como sacrifício, pegar o seu sangue. O sacerdote molha o dedo no sangue do cordeiro e unge a orelha direita do servo, do sumo sacerdote. Porém, agora Malque estava ali e ele tem a sua orelha decepada. Porém, quando a orelha de Malco cai no chão, não era apenas uma orelha que estava caindo no chão. Eram sonhos, eram projetos, noites de sono perdidas, estudando a palavra de Deus. Essa palavra que tem mais de 600 leis, ele tinha que saber de cor e sorteado, ele tinha que saber tudo. Mas só que agora estava tudo perdido, por causa de quê? De uma espada que cortou, decepou a sua orelha. Muitas pessoas, irmãos, têm saído da presença do Senhor, porque têm tido as suas orelhas decepadas. Presbítero Daniel, eu não estou compreendendo. Isso aqui é sobre arrebatamento ainda, irmãos. Muitas pessoas, pastor Gilson, não vão contemplar o arrebatamento, porque pessoas que era para ajudar, Pedro tinha acabado de ser levantado como o pastor da igreja. Pedro era aquele que tinha que pegar na mão. Pedro era aquele que tinha que levantar. Pedro era aquele que tinha de apoiar. Pedro era aquele que tinha que trazer uma palavra de ânimo. Pedro era aquele que tinha que abraçar. Pedro era aquele, Pedro era o pastor da igreja. Mas o que ele fez, irmão? Ele estava jogando sonhos no chão. Ele estava jogando projetos no chão. Estava destruindo sonhos. E muitas das vezes existe isso dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Presbítero Daniel, eu nunca cortei a orelha de ninguém. Será, irmãos? Quando a gente fala algo, talvez nem por maldade, pastora, mas quando a gente fala algo para alguém sem pensar, irmão, talvez machuca, talvez fere. E talvez você está cortando a orelha de alguém.
Talvez aquela pessoa ela cria uma mágoa e essa mágoa faz com que ela deixe de vir para a igreja. E quando ela deixa de vir, de ouvir a palavra, irmão, de adorar ao Senhor, essa pessoa se distancia, essa pessoa se desvia da presença de Deus, essa pessoa não vai ver o arrebatamento. Então, isso aqui é sobre arrebatamento. A Bíblia diz que Jesus agora, ele está preso. Mas o fato de Jesus estar preso não me impediu de fazer um milagre na vida daquele jovem. Talvez você entrou aqui hoje, eu não sei qual foi o sonho, o projeto que talvez alguém jogou no chão. Eu não sei qual é o projeto que você precisa que seja restituído hoje, mas de uma coisa o inferno não sabia, aleluia, é que quando os sonhos daquele jovem estavam no chão, Jesus Cristo estava vendo tudo. Ei, estão falando de você, não se preocupa, Jesus Cristo está vendo tudo. Presbítero, alguém estão me caluniando, não se preocupe, Jesus ele está vendo tudo. Presbítero, alguém estão tentando acabar com o meu casamento, não se preocupe, porque Jesus está vendo tudo. Presbítero Aldeni, estão tentando matar a minha chamada, não se preocupe, porque Jesus ele está vendo tudo. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que Jesus andou 3 anos e meio com Pedro. Em nenhum momento Jesus mandou Pedro tirar aquela espada da cintura. Uma hora ia dar errado, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Uma hora ia dar errado. Mas só que Jesus deixou. Jesus podia ter impedido antes de Pedro ter cortado a orelha daquele jovem? Sim ou não? Sim. Por que Jesus ele não impediu? Aquele jovem tinha conhecimento de Bíblia, porque ele era o servo do sumo sacerdote. Aquele jovem sabia orar, porque ele tinha que orar 3 vezes ao dia, todos os dias. Ele conhecia a palavra, ele sabia orar. Mas Jesus queria um encontro com ele. Aleluia. Talvez muitas coisas só acontecem na sua vida, só acontecem na minha vida, porque Jesus Cristo ele quer um encontro conosco. Aleluia. Glória a Deus. E talvez a forma deste encontro com Jesus seja através da dor. Então em tudo dê glória a Deus. Deixa eu adiantar, mas eu não termino a mensagem. A Bíblia diz que Jesus ele vai até o chão. Ele pega aquela orelha e coloca no mesmo lugar. Jesus Cristo podia ter feito uma orelha nova, sim ou não? Sim. Podia, irmão. Jesus ele curou o morto. Jesus andou por cima das águas. Jesus curou um homem que tinha uma mão mirrada. Os irmãos sabem o que é mão mirrada? É uma pessoa que tem um braço deficiente, irmão, um braço pequeno, com um braço de criança. Jesus profetizou para aquele homem da mão mirrada e o braço dele cresceu. Jesus podia ter feito crescer uma orelha nova, sim ou não? Sim. Mas só que Jesus ele pegou a mesma orelha e devolveu no mesmo lugar. Aleluia. Jesus está falando para mim aqui, tem pessoas aqui que tiveram seus sonhos lançados no chão. Pessoas que fizeram um projeto, mas que por palavras desistiram dos projetos. E falou, isso não é para mim, eu vou desistir. Eu vou partir para o plano B. Mas só que o plano B também não deu certo. Por quê? Porque não era para dar certo, não era o plano B, era o plano A. E Jesus está mandando falar para pessoas aqui, Ele vai pegar os mesmos sonhos, os mesmos projetos e vai devolver no mesmo lugar. Aleluia. Porque os sonhos que você sonhou, os projetos que você projetou, já estavam no coração de Deus. E Ele hoje está devolvendo os mesmos sonhos e os mesmos projetos no mesmo lugar. Glória a Deus. A Bíblia diz agora que Jesus ele vai ser preso, minha irmã. Jesus ele vai ser preso com um homem chamado Barrabás. A Bíblia diz que no dia seguinte era Páscoa. E todas as vezes que era Páscoa em Israel, o imperador, no caso Pilatos, ele pegava 2 presos, levava diante a multidão, e a multidão escolhia a libertação de um dos 2. Porém, naquele dia, o povo escolheu libertar quem? Barrabás. E Jesus foi condenado à crucificação. Porém, antes da crucificação era necessário passar por um ritual. Um ritual que é chamado flagelo. Presbítero, o que é flagelo? Não tem nada a ver com gelo, irmão.
Flagelo é um ritual que acontece antes da pessoa ser crucificada, que tem por estabilidade pegar a pessoa que foi condenada, amarrar em um poste, em um pedaço de tronco, com as suas mãos amarradas. Ele é despido das suas vestes, e geralmente quem cumpre a sentença são 2 carrascos, cada um com um instrumento chamado azorrague. Azorrague, irmão, é uma espécie de chicote, que ele tem pontas múltiplas. Não é apenas uma ponta, ele tem 4 até 8 pontas, o azorrague. No meio das cordas ou do couro do azorrague, tinha pedaços de chumbo, que era para poder dar peso na hora da descida. E na ponta do couro ou da corda tinha pedaços de ferro ou pedaços de ossos, que era para quando o azorrague ele entrar em atrito com a pele, ele pregar mesmo, irmão. E quando o carrasco puxava couro, puxava um pedaço de carne, era o que tivesse ali. Jesus ele estava ali calado, e ele foi sentenciado com 40 chicotadas. Jesus agora ele está ali amarrado com as suas mãos. Preste atenção nisso aqui. Ele está amarrado com as suas mãos, ele está seminu, apenas com a veste que ficava debaixo da túnica. Ele está despido, a sua costa está nua, e ele está ali esperando a sua sentença. 2 carrascos, tamanhos diferentes, estaturas diferentes, forças diferentes, mas com um só propósito: cumprir com a sua missão. Aqueles homens estavam ali quando Pilatos dá a ordem. O primeiro carrasco, ele dá a primeira chibatada. Porém, não se esqueça que Jesus já estava com seu corpo dolorido pela hematicrose. E quando aquele chicote ele entra em atrito com a pele de Jesus, aqueles pedaços de ferro, aquelas farpas de ferro, aqueles pedaços de ossos pregam na sua carne, irmão. O cérebro de Jesus manda informações para os seus lábios para poder gritar, porque é isso que acontece conosco. Se um irmão vir aqui bater a perna numa cadeira, numa porta, o cérebro na hora vai mandar, vai receber a informação, vai mandar para os lábios poder gritar, extravasar. Quando isso acontece no nosso neurológico, no nosso psicológico, irmãos, é como uma forma de conforto. A gente tem que soltar para fora o que está doendo dentro. Mas só que quando Jesus ele recebe a chicotada, aqueles ossos pregam na sua carne, e o cérebro manda a informação para os seus lábios, para ele poder extravasar, gritar. Não dá tempo, pastor Gilson, porque na mesma hora o carrasco já puxa novamente, e aquilo causando mais dor. E quando ele pensa em gritar de novo o segundo carrasco, ele já dá a segunda chibatada. E assim foram 39 chibatadas. Aquela confusão de informações no cérebro de Jesus, fazendo assim, irmão, ele tem uma contenção, fazendo assim os seus nervos atrofiarem. Jesus, se ele não estivesse amarrado naquele tronco, ele tinha caído por cima da poça do próprio sangue, aleluia. Depois que Jesus recebe as 39 chibatadas, irmãos, eles trazem uma coroa de espinhos, que tinha espinhos pontiagudos de 5 centímetros de comprimento, e os estudiosos, aleluia, os teólogos vão dizer que aqueles espinhos eram mais robustos e duros do que o espinho da acácia. O espinho da acácia que era usado na antiguidade como prego para pequenas construções. Note a rigidez desse espinho. E os estudiosos dizem que o espinho que foi usado, irmão, os algozes eram mais duros do que o espinho da acácia. Eles trazem agora uma coroa de espinhos que tinha uma circunferência de aproximadamente 30 centímetros de diâmetro. Coloca sobre a cabeça de Jesus, mas para a coroa não cair, eles batem, irmão, aquela coroa sobre a cabeça de Jesus. Aqueles espinhos penetram o couro cabeludo, e os médicos, os cientistas vão dizer que a parte do corpo do ser humano que mais sangra é o couro cabeludo, por causa dos cabelos, dos vasos sanguíneos que são compostos a matéria sobre as nossas cabeças, irmãos. Jesus, ele estava irreconhecível, estava se cumprindo o que foi dito pelo profeta Isaías no seu capítulo 53, que nenhuma formosura se achou sobre ele, e ele levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Aleluia! Jesus estava com as costas em carne viva. Agora eles trazem um pedaço de madeira, irmão, para Jesus carregar. Um pedaço de madeira que pesava de 50 a 70 quilos, que era o braço horizontal da cruz, porque o braço vertical já estava fincado no local. Então agora eles trazem o braço horizontal da cruz do Calvário para Jesus poder carregar, e era ele que tinha que carregar, não podia ser outra pessoa. Mas o lugar que Jesus ia carregar aquela cruz, irmão, a distância era de 600 metros. 600 metros, qualquer um aqui anda em 10 minutos, irmão, sim ou não? Mas só que os 600 metros que Jesus ia percorrer com aquela cruz de 50 a 70 quilos, não era asfalto, não era um piso como esse aqui que a gente está pisando. Era de cascalho, era subida, íngreme, tinha pedras, tinha curvas. E Jesus tinha que carregar aquele madeira, ele tinha que chegar de alguma forma. A única forma que Jesus tinha para poder carregar com a força que ele tinha humana naquele momento era arrastando. Talvez nem a maioria que está aqui não consegue levantar 50 quilos, 70 quilos. Jesus, ele arrastou, irmão, aquele madeiro até o Calvário. Mas só que eu gosto é dos detalhes. Jesus, para percorrer aquele percurso, tiveram novamente, colocaram uma túnica dele. Não poderia ir seminu andando ali diante da multidão da cidade. Eles colocam agora uma túnica de linho nele, dão a cruz para ele e ele vai arrastando aquela cruz. Um percurso que qualquer um de nós percorria em 10 minutos, Jesus ele gastou de 1h30 a 2 horas para poder chegar. Irmão, Jesus, qualquer um já tinha morrido ali nas chicotadas, irmão. Agora Jesus está ali carregando aquele madeiro. Eu fico imaginando que de vez em quando aquela cruz escorregava, irmão. Jesus escorregava, aquela cruz caía nas suas costas, pegava nas pernas. Jesus ele tinha que se abaixar de novo, irmão. A gente sabe que o difícil não é carregar, o difícil é levantar, sim ou não? Quando a gente vai carregar peso, irmão, não é difícil a gente sair carregando. O difícil é pegar, é levantar, é se posicionar. Aquela cruz caía, Jesus se abaixava. Ele lembrava de mim, de você. Aleluia, Jesus. O pensamento dele era só para chegar até o final. Eu tenho que cumprir com o meu propósito. Jesus se abaixava. Jesus ele pegava aquela cruz e começava a arrastar de novo. Ele arrastava. Quando está chegando no Calvário, os soldados olham para Jesus e falam: rapaz, esse camarada ele não vai dar conta de chegar lá não. Não vai dar conta não. Vamos caçar alguém aqui, e esse camarada vai ter que ajudar Jesus a carregar a cruz. Rapaz, a Bíblia fala que tinha um homem no meio da multidão. Jesus está ali carregando a cruz e os soldados olham e acham que Jesus não vai conseguir terminar a sua missão. A Bíblia diz que tinha um homem no meio da multidão que chamava Simão. Mas não era Simão Pedro, era um homem Simão que era de Cirene. A gente conhece ele na Bíblia como Simão Cirineu. E quando eu li este nome na Bíblia, Cirineu, Cirene, eu achei interessante, eu fui pesquisar o que era Cirene. Cirene não é sirene de ambulância nem de polícia. Cirene é uma cidade que ele fica no continente africano. E quando eu vi que essa cidade, ela se situava, a localidade dela no continente africano, aí que me deu um nó na cabeça. Eu fiquei pensando, o que um homem que era do continente africano estava fazendo em Jerusalém naquele dia? Eu fiquei, Deus tem um mistério aqui nesse negócio. Aí o Espírito Santo, ele me lembrou que era Páscoa. E todas as vezes que era Páscoa, judeus de todas as partes da terra, eles iam para Jerusalém para oferecer sacrifício. Aleluia. Mas só que naquele dia, Simão Cirineu, que tinha saído de um navio do continente africano, embarcou em Israel, em Jerusalém, para oferecer o seu sacrifício, oferecer o seu culto. Ele vê um homem carregando uma cruz. Mas ver em Israel um homem carregando uma cruz não era uma coisa que chamava atenção. Porque um homem que ele era sentenciado à crucificação era uma pessoa que não tinha valor. Mas o que chamou a atenção de Simão Cirineu não foi ver um homem carregando a cruz.
foi ver uma multidão acompanhando um homem carregando uma cruz. Ele olha e fala: rapaz, tem um homem carregando uma cruz, até aí tudo bem, mas tem uma multidão seguindo este homem. Esse homem deve ser importante. Ele fica curioso. Ele vai se aproximando, ele vai olhando para aquele homem, vai se compadecendo. Eu imagino que ele cutuque alguém e pergunta: ei, quem que é este homem aí? Este homem aí, ele é Jesus. Mas o que é que tem esse Jesus? O que é que ele faz? Não, esse Jesus, ele é profeta. Esse Jesus, ele cura, ele restaura, ele liberta. Eu fico imaginando: por que prenderam ele? Por que bateram nele? Por que ele vai ser crucificado? Eu não sei. Ninguém sabia. E aquilo foi fazendo com que ele ficasse mais curioso. Ele foi se aproximando. Peraí, que agora isso vai dar glória. Ele vai se aproximando, e quando ele chega bem perto, o pastor Gilson, o soldado agarra nele: ei, rapaz, você vai ajudar Jesus a carregar a cruz. A Bíblia fala que constrangeram a Simão Cirineu a ajudar Jesus a carregar a cruz.